Sou Francine Cervantes, sou espelatiada e Patricinha, seja bem-vindo! Hoje eu vim falar de uma coisa que pouca gente sabe. É complicado porque eu sei a importância da evangelização e eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de dividir o que eu aprendo e aprender com as pessoas sobre a doutrina, sobre, enfim, mesmo as experiências espirituais reconhecidas pela igreja, as experiências espirituais dos outros, mas as minhas eu confesso que eu tenho um certo medinho. Tem um vídeo que eu fiz aqui pro blog, vou deixar aqui nos cards, que fala sobre como o meu grupo de oração Pentecostes na minha vida, e eu contei algumas experiências bem bacanas que eu tive, inclusive uma cura muito grande que eu recebi. E aquele vídeo foi um vídeo que eu até fiz muito fácil, mas eu tive uma dificuldade incrível de editar e postar, porque eu me sentia como se eu estivesse me expondo de uma maneira meio complicada. Eu não sei por que eu sinto isso com relação às minhas experiências espirituais, porque eu não sou muito o tipo de pessoa que liga pro que os outros vão falar. Normalmente eu falo e, tipo, entendo o que quiser, eu sei o que eu disse. Mas quando o assunto são essas experiências que eu tive com Deus, eu fico com medo, cara, porque pra mim é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão santa, é uma coisa tão perfeita, que eu tenho medo de contar e as pessoas não entenderem, ou as pessoas acharem que eu tô inventando, ou as pessoas, enfim, entenderem de uma forma que não é interessante, acaba gerando algum tipo de polêmica, ou mesmo verem de uma forma diferente da que eu vejo e não sei, eu senti que, tipo, eu não sei explicar, mas eu tenho uma certa dificuldade com isso. Só que eu me senti tocada pra compartilhar algo com vocês, e é muito louco porque quando a gente fala sobre a Eucaristia, né, existem vários milagres que aconteceram na igreja, e muitas vezes até a gente conversa sobre esses milagres. Sábado no almoço mesmo eu conversei sobre isso com a minha família na mesa do almoço, mas eu não tive coragem de falar sobre a experiência que eu tenho, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu tive coragem de falar, de contar pra poucas pessoas. Bora no início. Na minha infância, pra tentar explicar um pouco. Quando eu era criança, você sabe como é que é criança, né? A gente ficava louco, via os pais comungando e a gente queria comungar também. Então, o padre da minha paróquia, o amor, o que ele fazia? Ele pegava as hóstias que não eram consagradas e depois da missa ele dava pras crianças. E, enfim, eu achava isso o máximo. E, obviamente, eu ia direto lá. Então, eu já estava familiarizada com o gosto da hóstia, que é basicamente gosto de papel mesmo, é isso aí. E quando eu fiz 9 anos, eu fiz a minha primeira comunhão. Fiz a minha primeira comunhão cedo, eu sei. Hoje, na minha paróquia, com 9 anos, você começa a catequese. Mas, na minha época, você começava com 8 e eu entrei com 7. Então acabou que com 9 anos eu já estava fazendo minha primeira comunhão. No dia da minha primeira comunhão, foi um dia que pra mim foi, assim, festivo demais. Eu tava eufórica. Eu não lembro se eu senti alguma coisa de muito diferente no momento da comunhão. Provavelmente eu teria passado despercebido também. Mas a minha segunda comunhão, porque foi assim, o que foi feito na paróquia? No domingo seguinte, era a segunda comunhão. Era uma missa normal, mas as crianças que tinham feito primeira comunhão no domingo anterior tinham preferência na fila e era falado que era segunda comunhão, e é isso. E, enfim, eu tava lá toda feliz, porque era minha segunda comunhão. Aí tá, comunguei, ajoelhei, virei e tal. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, né, eu falei baixinho, hóstia benta, ela é meio azedinha, né? E a minha mãe olhou pra mim assim e falou, credo, Francine, fala isso até pecado. Aí eu retraí, né? Fiquei quieta. Aí pensei assim, falei, mas tem, não tem? Aí minha mãe olhou pra mim e falou, não tem gosto de nada. E eu fiquei quieta e guardei isso pra mim, né? Eu tinha sentido um gosto diferente e eu não sabia o que era. Com o passar do tempo, toda vez que eu comungava, eu ainda sentia o gosto e tal. E eu comecei a entender melhor, né? Fui ficando mais velha, entender melhor como que funcionava a consagração da Eucaristia. E ver que, assim, sabe quando você para pra pensar sobre isso e fala, tá, não faz sentido o gosto mudar.
porque não é acrescentado nada na Eucaristia naquele momento. E eu comecei a ficar encafifada com aquilo, não tive mais coragem de comentar com ninguém, por causa da reação da minha mãe, né? Mas eu fiquei naquela, né? E eu comecei a pensar se não fazia sentido ter mudado o gosto. Eu comecei a me tocar de que só mudava o gosto pra mim, que as outras pessoas continuavam sentindo o mesmo gosto. E daí, isso todo um processo, assim, porque tipo, eu não tinha coragem de falar sobre isso com ninguém, eu era muito criança. E aquilo eu fui pensando sobre, eu fui percebendo com o passar do tempo, de que o gosto que eu sentia era gosto de sangue, era gosto de carne crua, sabe aquele sanguinho da carne crua? Era esse o gosto. Enfim, eu por muito tempo não tive muita coragem de comentar isso com ninguém. Depois de um tempo eu conversei com a minha mãe sobre isso e tal, e daí ela entendeu. Porque, né, realmente, a pessoa fala que é azedinho, você fica, ué. E daí ela entendeu o que eu quis dizer e, tipo assim, entendeu como um milagre mesmo. Na época eu cheguei a comentar com ela, ela chegou a falar, a gente podia falar sobre isso com algum padre e tal, mas enfim, eu acabei preferindo não, assim, e guardei isso comigo. Um tempo depois eu cheguei a comentar com um amigo do meu marido, que ele sempre tá na igreja e tal, né, e trabalhando, servindo e tal, e eu cheguei pra ele e falei, né, contei, e eu falei, o que isso significa? Porque era um período em que eu comecei a ficar meio intrigada, porque por vezes o gosto era mais forte, por vezes ele era mais fraco. E na verdade, tipo assim, eu já tinha entendido o que era, eu já tinha acolhido aquele milagre pra mim, eu já tava feliz de passar por aquilo, eu não precisava contar pra ninguém. Só que eu comecei a ficar intrigada do porquê que às vezes o gosto era mais forte, às vezes o gosto era mais fraco. E eu comecei, será que é quando eu cometo mais pecados? Será que, sabe, quando você começa a noiar com essas coisas? E eu cheguei e perguntei pra ele. E ele falou que, não, isso aí significa que você tem muita fé, né? E daí eu comecei a pensar sobre, significa que eu tenho muita fé? Tipo assim, será que é coisa da minha cabeça isso aí? Eu comecei a ficar com aquilo, né? Será que é coisa da minha cabeça e tal? E era pensamento que ia e voltava, mas sempre que eu comungava, até hoje a mesma coisa, eu sentia o gosto, às vezes mais forte, às vezes mais fraco. No último Pentecostes, até fiz um vídeo no dia que eu fui lá, né, do que levar no retiro católico. E daí nesse Pentecostes, teve um momento do Santíssimo, né, em que o Santíssimo passava no povo. E o momento em que o Santíssimo chegou bem perto de mim, foi um momento muito louco, muito forte. Assim, eu só conseguia, eu cheguei em casa, eu contei pro meu marido, eu falei, foi um momento muito forte, eu não conseguia explicar por quê. Mas eu não conseguia falar pra ele o que aconteceu, porque eu tava tão, assim, desnorteada. Mas no momento em que ele chegou com o Santíssimo perto de mim, eu senti um cheiro muito forte de sangue. E eu caí de joelhos, enfim, foi um momento incrível, 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 incrível. Eu não sei nem explicar o que eu senti, porque foi muito louco. Eu senti o Espírito Santo de uma forma muito absurda. Aí tá, o tempo passou, continuou, né, a mesma coisa, mas eu voltei com aquele pensamento, que já fazia um tempo que eu não pensava mais nisso, mas eu voltei com aquele pensamento, será que não é coisa da minha cabeça? E daí ontem, quando eu tava na missa, ontem do dia que eu estou gravando, deixa eu só explicar, porque eu demoro um tempo pra postar os vídeos, que eu sempre tenho vários vídeos na gaveta, tá? Na fila ali. Mas ontem, de quando eu estou gravando esse vídeo, eu tava na igreja e a hora que eu comunguei, eu não senti o gosto, eu senti o cheiro. E foi muito louco, porque assim, eu não associei de imediato a Eucaristia. Subiu um cheiro de sangue e eu, por reflexo, eu tô com o dedo, não sei se tá... não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô com um cortezinho que eu fiz no final de semana no dedo, tá? Aí o que aconteceu? Eu tava comungando, e na hora de subir o cheiro de sangue, eu, por reflexo, coloquei o dedo no nariz. Tipo assim, pra ver se era daqui que tava vindo o cheiro, porque eu tô com ele machucado. E não era. Na hora que eu coloquei assim, já tava, imagina, seca há muito tempo, foi no final de semana. Então eu coloquei assim, eu vi que não era, e daí eu me toquei que o cheiro tava vindo da minha boca, que o cheiro tava vindo da Eucaristia. E
foi muito louco, porque foi meio que uma certeza de que não é coisa da minha cabeça. Dessa vez eu não senti o gosto, eu senti o cheiro. E eu não associei a Eucaristia de imediato. Eu associei ao sangue e cheguei a ver se era o meu ferimento. De tão forte que era o cheiro e de tão claro que era sangue. Tipo, não sei, eu achei que tivesse aberto alguma coisa assim, eu puxei assim pra cheirar. E daí eu vi que não era o dedo e na hora eu me toquei. Eu falei, nossa, é Eucaristia? Eu não sei qual é o intuito disso, eu não sei por que eu sinto isso, mas é uma coisa que eu sinto desde criança e é uma certeza muito grande em mim de que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, sabe? Quando ele deixou isso pra gente, isso foi claro. Não é um teatro, não é uma representação, não é uma história. Não. É ele. É o corpo e o sangue dele. Sabe? Isso é claro na Santa Ceia, na passagem da Santa Ceia na Bíblia, de que é ele ali. E pra mim ter o privilégio de sentir isso de forma tão física é muito louco. E eu senti que eu devia compartilhar isso. Agora acho que vai ser a saga de editar e postar, que eu já tô ficando nervosa. Poucas pessoas que eu tenho convívio sabem disso que eu sinto, é uma coisa muito pessoal. Ontem, inclusive, quando eu senti esse cheiro, eu senti como uma confirmação de que não era meu, não era humano, mas que realmente vinha de Deus. E eu caí no choro. Eu comecei a chorar, emocionada. Depois da missa eu fui pro Santíssimo, chorei mais um tantão, né? Você sabe que eu sou chorona. Quando são coisas relacionadas a Deus, eu me emociono muito e eu choro com muita facilidade. Porque eu fico muito impressionada, porque Deus Deus é top. É isso, eu senti que eu devia compartilhar. Eu tô cuidando com as minhas palavras porque eu tenho vontade de me defender, sabe? Tipo assim, de falar, olha, não é coisa da minha cabeça. Ou tipo, não tô mentindo, te juro. Mas eu acho que eu não preciso disso, eu não preciso ter tanto medo do que as pessoas vão falar ou como as pessoas vão reagir a isso. É a minha verdade, se você acreditar ou não, né, não vai mudar nada pra mim. Mas eu senti que eu devia compartilhar e eu acho que uma vez que eu oro sempre tanto a Deus, que seja feita a vontade dele, que ele me mostre a vontade dele para que eu possa fazer. Quando eu sinto que ele me mostrou, eu não cumpri, seria algo muito, muito errado. Então, é isso. Tô aqui compartilhando com vocês, eu não sei qual vai ser a reação das pessoas desse vídeo. Não vou mentir, eu estou sim preocupada. Eu não costumo me preocupar com o que as pessoas pensam, mas com relação a isso eu não sei porque eu me preocupo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixe aí nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!